O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita dos filhos neste domingo, Dia dos Pais. Quem tem os detalhes é a Janaína Camilo. A defesa de Jair Bolsonaro aguardava a resposta do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao pedido para que o ex-presidente recebesse, na prisão domiciliar, a visita dos filhos neste domingo, Dia dos Pais. O pedido foi feito na quarta-feira. Segundo a defesa, a visita seria de caráter estritamente humanitário e familiar, sem comprometer o cumprimento da pena ou das cautelares impostas a Bolsonaro. Neste sábado, Moraes rejeitou a solicitação, de acordo com a decisão do próprio ministro, do dia 17 de julho, que proibiu visitas a Bolsonaro por 30 dias, salvo de equipes médicas e advogados. Bolsonaro também está proibido de receber visitas com finalidade eleitoral até o fim das eleições. A restrição também foi imposta por 90 dias a Flávio Bolsonaro. A proibição de visitas aconteceu logo depois que Flávio leu nas redes sociais uma carta, segundo ele, escrita por Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente dizia ter escolhido o filho como seu porta-voz e que seria a melhor opção para representá-lo. Moraes entendeu que a atitude desrespeitou medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como a proibição de usar as redes sociais. Na ocasião, além de proibir as visitas, o ministro também proibiu a divulgação de qualquer manifestação de Bolsonaro por terceiros. Após a negativa de Moraes, deste sábado, os filhos de Bolsonaro foram às redes sociais criticar o ministro do STF. Flávio Bolsonaro escreveu: tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos. Isso tem dia e hora para acabar. Carlos Bolsonaro escreveu: Moraes impede que filhos vejam o pai até no Dia dos Pais e republicou um vídeo do dia 4 em que critica a proibição das visitas. Também nas redes sociais, o advogado de Bolsonaro, João Henrique de Freitas, escreveu: isolamento não é execução penal. A proibição das visitas, mesmo com finalidade política, e também a proibição de divulgar manifestações do ex-presidente são alvos de um recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro ao STF no início da semana. Para a defesa, a decisão de Moraes viola a liberdade de pensamento e manifestação de ideias, garantidos pela Constituição. Antes de dar uma decisão se acolhe ou não o recurso, o ministro pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República. Moraes deu 5 dias para que a PGR se manifeste. Se o recurso for acolhido, a decisão do ministro deverá ser analisada pela primeira turma. Zé Maria Trindade, muito tem se falado sobre as determinações impostas a Jair Bolsonaro, desde a carta, o vídeo de inteligência artificial, as visitas de demais pessoas a Jair Bolsonaro preso ali em regime domiciliar humanitário e agora a visita dos próprios filhos ao pai. Como separar essa questão, né, de que os filhos, eles têm uma vida política, mas carecem também desse contato, desse núcleo familiar? Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro está isolado numa prisão domiciliar, sendo cuidado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, impedido de se encontrar com amigos e com os filhos, né? Dia dos Pais é tradicional a saidinha dos Dias dos Pais. Quem mora perto de presídio vê uma nuvem de gafanhotos andando pelas ruas e provocando um certo temor. O que esse pessoal vai fazer na rua? Dia dos Pais. A Richthofen teve saidinha no Dia dos Pais, embora ela tenha matado os 2 pais, para se ter uma ideia dessa incoerência da política nacional. E esse processo de saidinha, de remissão de penas, né, e de cumprimento de penas, isso foi muito questionado pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi Flávio Bolsonaro que fez todo um trabalho para reduzir exatamente as saidinhas. Mas acontece o seguinte, esse processo, o erro é na origem. Ninguém aceita essa condenação e, portanto, não aceita a condição de um condenado transitado em julgado, Jair Bolsonaro, como se fosse um bandido qualquer, como se fosse um traficante, como se fosse um assassino. Aliás, um assassino teria uma pena menor, um traficante teria uma pena menor do que de 27 anos. Então, todo esse debate está exatamente na origem desse processo e na postura de inaceitação da condenação. É preciso separar uma coisa da outra, para não levar esse debate, essa discussão dos filhos do ex-presidente
para todos os presidiários, pais que se encontram presos, que não vão receber os filhos nesse país. Então, é preciso mesmo ver exatamente a origem desse processo. Eu costumo dizer que é errado no Brasil jogar tudo nas costas do Alexandre de Moraes. Tá certo, ele foi o relator, mas todas as decisões dele foram confirmadas pelos plenários do Supremo Tribunal Federal, em todas as apelações. Então, é muito mais amplo do que Alexandre de Moraes. O certo é que esse debate colocou o Supremo na vitrine e na cédula eleitoral. Hoje, todo candidato ao Senado tem que dizer de que lado está, se ele é defensor de impeachment de ministro do Supremo ou não, ou seja, o Supremo está sendo julgado. E, olha, não está bem avaliado pela população, não. Exatamente, Zé. E tem o contexto também que você trouxe, né, que aqueles que não são contemplados com a saidinha temporária, que estão presos, acabam recebendo também a visita dentro da prisão. E é óbvio que, de alguma forma, eles vão se comunicar, seja por meio de interlocutores, pessoas que têm acesso a essas visitas. Então, assim, a gente não vê tanto sentido nessa limitação num dia, numa data que é para celebrar, que é para estar em família, né? Ô, David, lá no início, com a experiência da cobertura que eu fiz sobre o Mensalão, eu falava, olha, uma condenação especial no Supremo Tribunal Federal e o relator se transforma na VEP, que é a Vara de Execuções Penais. O presidente do TSE falou sobre o Dia dos Pais, a importância dessa data, e a gente estava falando justamente sobre essa questão, né? Sobre a presença ali que não vai ter dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem um contexto também político em torno desse tema, porque muito provavelmente isso vai ser explorado, porque de fato, né, você deixar de ter acesso aos filhos numa data como essa causa realmente uma revolta entre aqueles eleitores, até mesmo aqueles que não compactuam tanto com a figura do Jair Bolsonaro. A nossa justiça tem um princípio da recuperação. É por isso que tem certos detalhes que a gente às vezes não entende, como, por exemplo, o saidão, que seria essa integração. Eu acho que o saidão pode ser depois do cumprimento da pena que se faz essa integração necessária, sim. A pessoa, quando fica na prisão, ela perde completamente as ligações com amigos, com parentes, né? E fica muito complexa a volta, além do que todos os dados aqui mostram que quando se entra numa penitenciária, ele imediatamente é matriculado em uma das facções. Não pode ficar sem facções, para se ter uma ideia. Esse caso do presidente Jair Bolsonaro não pode ser misturado com isso. Não é um saidão, não é uma visita dos pais, mas sim um ex-presidente da República. A Constituição garante uma condição especial a um ex-presidente da República, tanto é assim que tem salário, tem gasolina paga pela União, funcionários, segurança, e quando a Constituição dá essa condição especial a um ex-presidente, evidentemente que essa condição deve ser estendida a vários outros pontos. Nesse caso, eu alertei lá atrás, com a experiência da cobertura do Mensalão, de que a VEP, Vara de Execuções Penais do Supremo, é o próprio Supremo, ou seja, o relator. Normalmente, nas varas comuns, né, na justiça comum, quando alguém é condenado, quem prende não cuida. Quando alguém é condenado, e passa para a vara de execuções, que resolve isso aí, sobre visitas, sobre detalhes ali de saidão, tudo isso fica na vara de execuções penais. Só que nesse caso da condenação pelo Supremo, o relator, que é Alexandre de Moraes, é a VEP. Quer dizer, ele foi o relator, condenou, e é a VEP, ou seja, fica com tudo nas mãos. Ele poderia, por exemplo, delegar. Já houve. Joaquim Barbosa, quando era relator do Mensalão, ele delegou vários assuntos para a VEP, a Vara de Execuções Penais de Brasília. Ele delegou, mas pôde puxar quando a VEP tentou fazer uma redução de penas. Então é isso. O que nesse caso é complexo é a inaceitação e a condenação que não é considerada justa. Aí provoca todo tipo de debate em todo momento.